Juntos no ar, o Conversa de Redação, comigo, Júnior Moreira, e também com Eduardo Costa, Mal Camargos, Ricardo Kertzmann e Rita Mundim. A gente se une a partir de agora para debater os principais assuntos do dia aqui no nosso Conversa de Redação. E a gente começa falando do assunto que eu diria do dia, né? Protocolada no Senado a PEC da transição, e aí você pode chamar do que queira, tem um monte de nome, né? PEC do Bolsa Família, PEC do estouro e por aí vai. Essa PEC exclui o Bolsa Família do teto por 4 anos e abre espaço para o gasto extra de quase 200 bilhões de reais por ano. Eduardo Costa, é sempre bom falar que esse valor é apresentado, né? Agora tem toda uma discussão no Congresso, tem a discussão lá no Senado, depois na Câmara, volta para a casa que é de origem, que é o Senado, enfim. Esse número deve cair um pouquinho. De qualquer maneira, é muito dinheiro, Eduardo. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Eu confesso para o ouvinte da Tchai, isso é de coração, isso não é conversa fiada, não. Todo dia e tudo que eu vou fazer, eu penso em deixar um mundo melhor para minhas filhas. A começar pela questão de pouca coisinha que a gente tem, já transferir tudo. Eu não quero deixar problema, eu não quero deixar o mundo tão poluído, tão sujo, tão corrupto. Então, tem coisas que eu me esforço. Só que eu aprendi aquela oração da sabedoria. Mudar o que pode ser mudado, aceitar o que não pode ser mudado e ter a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Toda vez que eu ouço falar, vai furar o teto em 150 bi, eu falo, meu Deus, mas isso é muito dinheiro. Mas essa dívida histórica nossa vai aumentar. Mas parece que lá em Brasília é o seguinte, precisamos mais dinheiro, vai lá, produz, põe a máquina para funcionar. Aí a dívida, depois a gente vê. Os governos do estado vão devendo. Está devendo o governo federal, depois faz um acordo, vai rolando. Essa aí, Júlio, eu não vou conseguir resolver, não. Eu acho que isso aí eu vou deixar para minhas meninas. Eu não vou ver o dia que isso vai explodir, não, mas que vai. Mas a gente vai só aumentando. Eu nunca vi alguém, alguma empresa ou instituição ir aumentando a dívida ad eterno. Um dia vai estourar, mas eu não vou estar aqui, não. Esse problema é delas. E aí, Rita Mundim, como é que o mercado está olhando para esse novo estouro do teto aí, essa movimentação toda em torno do Bolsa Família, né, para deixar o Bolsa Família fora do teto, enfim. Como é que vocês estão olhando para essa história, hein, Rita? Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. É o seguinte, como o próprio relator disse, essa proposta, né, ela foi protocolada, mas ela vai ser discutida. O que acontece? O mecanismo do teto de gastos, ele foi criado em um momento de uma recessão muito forte no Brasil. E naquele momento, lá no governo Dilma, né, depois do impeachment, quando o Temer assumiu e colocou o Henrique Meirelles como ministro da Fazenda, o Brasil precisava de mostrar que aqui não era a casa de mãe Joana, que existiam regras e que o Estado ia parar de gastar além do que ele podia, porque senão ele ia quebrar mesmo e estourar o endividamento. Então criou-se essa regra do teto. E essa regra do teto, repito, foi criada em um momento de recessão. Então, naquele momento de recessão, que a gente estava quebrado, era preciso demonstrar austeridade e falar, não vamos gastar mais, porque se gastasse mais, acabava de quebrar mesmo. Então, arrumou-se a casa. Agora, o momento é diferente, nós estamos num momento de expansão. A economia voltou a crescer, cresceu 4,5% ano passado, vai crescer 3% esse ano, deve crescer no mínimo 1% ano que vem. Então, as receitas aumentaram. Então, é necessário não flexibilizar o teto, é necessário criar uma forma mais inteligente de permitir ao Estado que gaste quando há um aumento de receitas. Então, isso seria um novo arcabouço fiscal, substituindo um teto de gastos por algo mais inteligente que permitisse ao Estado, de uma maneira transparente e clara, gastar se as receitas aumentassem. E é isso que eu acho que o tempo suficiente para criar um mecanismo desse, eu acho que ninguém precisa de mais de um ano, a não ser que a equipe econômica do novo governo não tenha essa competência. Mas o que o Banco Central espera, o que a sociedade espera, é responsabilidade fiscal e um instrumento capaz de permitir que, com o aumento das receitas, o governo gaste mais, sem ter que pedir a bênção ao Congresso, mas gaste com responsabilidade. Então, seria
economia, tipo assim, se o PIB crescer X, o governo pode gastar mais Y. Se as receitas da Receita Federal, por exemplo, crescerem X, o governo pode gastar mais Y, sem pedir bênção. Isso é normal, melhora a gestão. Mas o que estão querendo são 4 anos. É preciso saber o que vai acontecer com a economia. Aliás, ninguém sabe, porque nós não temos nem ministro indicado. E agora, com a possibilidade do Haddad ser o ministro, está ganhando força, ele vai ser incorporado hoje à equipe econômica da transição, eu acho que fica complicado, porque o perfil da equipe de transição vai se tornando cada vez mais político, cada vez mais quero gastar, e cada vez menos técnico. Podemos gastar porque temos receitas, vamos fazer o PIB crescer. Mais ou menos essa é a história e não está agradando o mercado, mas pelo menos vamos às negociações. Algo até 150 bilhões é aceitável pelo crescimento do Brasil, pelo estado que a economia brasileira se encontra. Então, até 100, 150 bilhões seria algo aceitável. Acima disso, não. Aí causa muita preocupação. Ô Malca Margos, então vamos lá, vamos para a política, né? A Rita está dizendo aí que precisava cair pelo menos cerca de 50 bilhões, né? Nessa conta toda aí. As negociações vão começar. O principal objetivo dessa PEC é o pagamento do Auxílio Brasil, que deve voltar a se chamar Bolsa Família, né? R$600, mais R$150 por criança. Como é que você está vendo essa celeuma toda, hein, Malco? Será que essa equação vai fechar? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes. Adoro quando eu concordo com a Rita quando ela fala da necessidade de repensar o teto de gastos. É isso mesmo. Uma lei pensada sobre uma determinada conjuntura, aplicada em outro contexto, gera mudanças e constrange a possibilidade de ação do governo. Agora, eu queria falar muito sobre o papel do legislativo e do judiciário nesse processo. Esse sistema de freios e contrapesos que existe no Brasil desde sempre, que foi muito criticado nos últimos anos, é exatamente para não deixar que o presidente ou o governo eleito para o executivo possa governar à revelia da Constituição ou de outras formas de representação. O governo Bolsonaro criticou muito esse sistema, pois muitas vezes não conseguiu fazer valer a sua vontade. E muitas foram as críticas então ao Congresso e ao STF. É claro que vai ter mudanças na PEC. A PEC é a vontade do Executivo. Agora, a vontade do Executivo tem que se adequar à vontade do Legislativo, que representa a sociedade de uma outra maneira, com uma outra conformação, de uma maneira proporcional e não majoritária. Eu vejo com muitos bons olhos a maneira que a PEC está sendo enviada e a possibilidade de interferência do Congresso. Esse é o papel do Poder Legislativo, é melhorar as proposições e adequá-las ao momento atual, que pode ser feito pelo Legislativo. Que assim seja. Ô, Ricardo, é interessante essa imagem, assim, né? A PEC entra num túnel, como se fosse um carro, né? Entrando num túnel, e fica um negócio meio complicado ali, né? A gente sai lá do outro lado. Você acredita que lá do outro lado, é lógico que o governo, quando manda uma PEC para o Congresso, sabendo que está um pouquinho a mais, a tendência é que isso caia, né? Que ela seja esvaziada um pouquinho, assim. Você acha que isso vai acontecer ou com esse Congresso aí a gente vai chegar lá no final desse túnel com 200 bi mesmo na conta do governo? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes. Júnior, está me lembrando as minhas negociações com a minha filha. Ela chega no fim de semana e ela fala assim: pai, eu tenho uma festa, você me busca às 6 da manhã? Aí eu dou um pulo da cadeira e falo assim: sem chance, eu te busco meia-noite. E no final das contas a gente ajusta para 3 horas da manhã. É mais ou menos isso. A equipe de transição pede 200 bilhões de reais acima do teto, por 4 anos, e se contenta em levar 130, 140 bilhões de reais por 2 anos. Eu queria fugir um pouquinho da PEC propriamente dita, Júnior, e chamar a atenção para 3 pontos aqui que para mim são muito relevantes nesse processo todo e que talvez sejam ainda mais importantes para o futuro do Brasil. Eu queria... o primeiro ponto para trazer a reflexão de todos, é o seguinte: que presidente é esse? Que Lula é esse que a gente elegeu? É o Lula 1, do primeiro mandato dele, da responsabilidade fiscal, do superávit primário, do Lula que faz acenos ao mercado? É o Lula que criou e corroborou com a política desastrosa do período de Dilma Rousseff, que levou o país para uma recessão, a maior recessão em tempos de paz que o Brasil já teve? Ou é o Lula 3.0, esse aí que quer acomodar sob o mesmo guarda-chuva do PSOL ao PL, do Guilherme Boulos ao Henrique Meirelles? Essa é a minha dúvida para o momento.
A segunda é o papel do Geraldo Alckmin, do vice-presidente. Ao que parecia, né? E eu falo parecia porque todo mundo apostava nele como uma espécie de esteio, como uma espécie de contraponto à ala mais radical do PT. Isso não está acontecendo. Parece que ele está fazendo jus ao apelido de picolé de chuchu. Porque ele está sendo engolido pelo Aloysio Mercadante, pela Gleisi Hoffmann, por aquele José Guimarães, né? Aquele deputado do assessor da Cueca. E o terceiro ponto, né, é a escolha do ministro da Fazenda. Se vai ser de fato o Fernando Haddad, que é um nome que não agrada ao mercado, que não agrada ao Congresso, e que agrada somente a ala mais radical, vamos chamar assim, do PT. Eu acho que essas três questões, elas são fundamentais, não para a PEC que está sendo decidida agora, mas para o que vai ser o país a partir de 1º de janeiro de 2023.